Fala galera que curte o PC Facts. Agora, dia 8 de outubro, pelo que tudo aponta, a AMD deve lançar os Ryzen de quarta geração ou quinta geração, ainda não se sabe ao certo. O fato é que existem alguns vazamentos, diríamos oficiais. Por que oficiais? Porque são documentos que são direcionados a desenvolvedores de aplicativos, de programas e de sistemas operacionais que a AMD manda antecipadamente para que no momento do lançamento do produto deles, alguns programas já estejam otimizados pensando naquela nova arquitetura. E essa mudança que foi proposta nesse documento que vazou é muito interessante. São 3 pontos fundamentais que eu queria trazer para vocês que, se realmente se confirmarem, vão mudar o patamar de performance dos Ryzen. O primeiro deles é realmente o CCX vai ser unificado em 8 núcleos. O que significa isso? O CCX é o complexo de núcleos. É uma junção de núcleos da família Ryzen que comunicam-se entre si. A forma como esses núcleos se comunicam, ela é fechada em um complexo. No caso de um processador Ryzen 3800X que tem 8 núcleos, mas ele é Zen 2, esses complexos de núcleos estão divididos em 4 e 4. Por conta dessa divisão, eles comunicam-se entre os 4 e para comunicar entre os 8, vamos dizer assim, é preciso se passar por uma ponte. Essa ponte é o Infinity Fabric, só que ela costuma ser mais lenta do que o tráfego interno dentro dos complexos de núcleos. No caso dos novos Ryzen, ao invés de nós termos 2 complexos de núcleos separados por uma ponte, nós vamos ter apenas um complexo de núcleos sem pontes separadas e aí que vão se comunicar internamente muito mais rápido do que nos Ryzen antigos. O que isso pode agregar de performance para o usuário final? Se você não sabe, um jogo, por exemplo, ele depende muito da latência interna dos núcleos. Quando o jogo usa mais de um núcleo, ele precisa trafegar um dado de um núcleo para outro. E se essa latência for muito grande, ele perde tempo. Se ele perde tempo, ele perde performance. Porque quanto menos tempo o núcleo usa, mais FPS ele consegue gerar na tua tela. Porque, obviamente, ele vai instruir a placa de vídeo, e aí, instruindo a placa de vídeo consegue render um pouco mais do que um processador que está atrasando. O outro ponto fundamental é a unificação do cache, que normalmente estaria também vinculado a cada Core Complex. Anteriormente, por exemplo, no Ryzen de segunda geração, ou de terceira geração, desculpa, o Core Complex vinha com 16 MB aqui e 16 MB ali. Agora, com a unificação, nós temos 32 MB de cache para 8 núcleos, sem você precisar segmentar dados. E aí agora, com tudo unificado, são 32 megas que os 8 núcleos podem ter acesso e não apenas 16 megas acessíveis para 4 núcleos de um lado e 4 núcleos do outro. Isso também, da mesma forma como o item anterior, isso vai melhorar muito a performance em games, diminuindo a necessidade que os núcleos vão ter de fazer demandas à memória, que é um outro tipo de gargalo para jogos. Toda a latência que você adiciona no processo, você diminui performance. E se você está evitando de buscar dados na memória porque você tem um cache maior acessível à sua frente, você vai evitar de demonstrar, de passar por essa latência excessiva que os Ryzen passavam. E o terceiro ponto é algo que já vem sido demonstrado nos Renoir, que são os processadores 4700G, por exemplo, mesmo eles sendo Zen 2. O FCLK, que é o clock do Fabric, que é o clock dessa ponte entre os core complexos e que também influencia na latência da memória, né, quando ele vai buscar um dado na memória, eles têm uma tendência a permitir um overclock muito maior. O que isso significa? Significa que você não vai mais estar limitado a memórias de 3.600 ou 3.800 MHz nos Ryzen de quarta geração ou quinta, ainda não se sabe ao certo. Você vai poder colocar memórias de 4.200, 4.400 MHz. E no que isso influencia? 2 pontos. Primeiro, o clock do Fabric vai poder ser maior, essa latência interna dos núcleos vai diminuir mais ainda, ou seja, você vai ganhar mais tempo ainda na conversa entre os núcleos, isso vai fazer você render mais em jogos e também vai permitir com que a sua memória tenha uma taxa de transferência muito mais alta, porque vai estar em 4.000 MHz ao invés de 3.600, 4.400 ao invés de 3.800,
E também permite uma menor latência entre a memória e o processador. Então, são 3 aspectos fundamentais que podem fazer toda a diferença nos Ryzen dessa nova geração. E eu espero que isso tudo se concretize e, pelo que se tem vazado de fontes confiáveis, eu já vi um statement dizendo assim: os novos Ryzen têm uma performance sem desculpas, sem licenças. Em que sentido? Hoje, os Ryzen têm uma performance avassaladora, com exceção de games. Agora, pelo que parece, essa exceção não vai mais existir. Um grande abraço e até o lançamento dos Ryzen.